Eleições 2022. Com os principais candidatos à presidência da República já confirmados, o Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira. O repórter Michael Mendes tem os destaques desta sondagem. Vamos acompanhar. Mais uma pesquisa para a corrida presidencial foi divulgada, desta vez é a pesquisa Datafolha. Na pesquisa do primeiro turno estimulada, Lula abre 18 pontos de vantagem em cima do presidente Jair Bolsonaro. Números na tela, o ex-presidente Lula atinge 47% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 29%. Ciro Gomes do PDT tem 8%, Simone Tebet do MDB 2%, André Janones do Avante 1%, Pablo Marçal do PROS, 1%. Vera Lúcia do PSTU, 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo, 0%. Sofia Manzano do PCB, 0%. Leonardo Péricles da Unidade Popular, 0%. José Maria Emael da Democracia Cristã, 0%. Luciano Bivar do União Brasil, 0%. General Santos Cruz do Podemos, 0%. Brancos e nulos somam 6%, não sabem 3%. Os números agora do primeiro turno têm relação com a pesquisa espontânea. É quando o eleitor fala de cabeça em quem vai votar nessas eleições em 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT atinge 38% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 26%. Ciro Gomes do PDT tem 3%. Simone Tebet do MDB 1%. André Janones do Avante 1%. Pablo Marçal do PROS 1%. Vera Lúcia do PSTU 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo, 0%. Sofia Manzano do PCB, 0%. Leonardo Péricles da Unidade Popular, 0%. José Maria Emael da Democracia Cristã, 0%. Luciano Bivar do União Brasil, 0%. General Santos Cruz do Podemos, 0%. Brancos e nulos somam 6%, não sabem 3%. Os números do segundo turno mostram também a vitória do ex-presidente Lula em cima do presidente da República, Jair Bolsonaro. Lula atingiria 55% das intenções de voto e Bolsonaro 35%. Lula venceria todos os adversários, inclusive Ciro Gomes do PDT. E se as eleições fossem hoje, Lula estaria eleito presidente da República, de acordo com a pesquisa no primeiro turno. Pesquisa Datafolha. Lula atingiria 51,6% dos votos válidos. Bolsonaro do PL atingiria 31,8% e Ciro Gomes do PDT 8,8%. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. E para a pesquisa foram ouvidas 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A sondagem está registrada no TSE sob o protocolo BR-011-92/2022. Tirando as nossas comentaristas, começo agora por você, Cristina Grêmio. Eu li, inclusive, análises da Datafolha, alguns analistas falando que o aumento, os auxílios ainda não tiveram interferência nesse resultado das pesquisas. Que leitura que a gente pode fazer desse momento, Cris? A Cristina está com problema. Oi, Thiago, a imagem está travando um pouco aqui para mim, não sei se você está me ouvindo. Estamos ouvindo. Porque é bem importante falar sobre isso, na verdade. Pode falar, Cris. Na verdade, a pesquisa Datafolha saiu com essa diferença absurda aí, já considero absurda, né? 18% de diferença entre Lula e Bolsonaro na pesquisa estimulada e 12% de diferença na pesquisa espontânea, o que daria, né, com o tom eufórico aí dos que anunciam Lula estaria eleito no primeiro turno com 51% dos votos válidos, mas tem uma outra pesquisa que saiu ontem mesmo e estranhamente não repercutiu. Foi o veículo Metrópolis que divulgou, contratada pela Modal Mais Futura, e que dá empate técnico. Então eu acho muito estranho que os institutos de pesquisa continuem dando diferenças tão gritantes entre si. E só como eu citei aqui a pesquisa do Modal Mais, eu sei que é legislação eleitoral, eu já cito as informações obrigatórias, mas a pesquisa mostra Lula com 39,6% das intenções de voto, Bolsonaro com 37,5%. Como a margem de erro é de 2,2%, é considerado empate técnico. Lembrando que, em relação à pesquisa anterior, Lula
caiu em intenções de voto e Bolsonaro subiu, o que é uma informação importante. Apesar de que essa pesquisa também diz que num possível segundo turno, Lula ganharia com 46,2%, Bolsonaro ficaria com 41,6%, que de qualquer forma é muito diferente dos 55% atribuídos pelo Datafolha. Então eu acho muito estranha a diferença gritante entre pesquisas e o fato de a imprensa não repercutir a pesquisa que dá empate técnico entre os dois. A metodologia dessa pesquisa Modal Mais, realizada pelo Instituto Futura Inteligência, foi contratada pelo Banco Modal, entrevistou 2.000 eleitores em todo o país e entre 21 e 25 de julho, margem de erro, como eu disse, de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, nível de confiança 95%, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral é a BR 07639/2022. Amanda, o que justifica essa movimentação de números? Porque essa nova distância entre os principais candidatos, até mesmo falando em Lula vitorioso no primeiro turno. E a terceira via, hein? Por que vale a pena a gente ainda comentar sobre ela? Simone Tebet ainda com 2%. Segundo a margem de erro, ela pode estar até mesmo com zero, nenhuma intenção de voto, ou 4%. Olha, Adriana, vou me debruçar aqui sobre os números do Datafolha. A terceira via não existe. Até pesquisa após pesquisa, qualquer que seja ela, acho que confirma isso, está muito claro. É uma eleição polarizada, cristalizada, com um presidente e outro ex-presidente amplamente conhecidos da população. É o que temos. Lula e Bolsonaro, muito provavelmente, salvo um cataclisma, será um dos dois. Enfim, vamos olhar o Datafolha. Se a gente olhar um cenário mais amplo, e você vira a diferença lá entre 18 pontos, você vai ver que é um cenário de estabilidade. É como se nada tivesse mudado do mês passado, da última pesquisa para cá, que indicava uma diferença de 19 pontos. Bolsonaro oscilou positivamente, foi para 29, 18 pontos. Mas se a gente olhar esses números com lupa, né, se a gente der aquele zoom, a gente vai ver que começam algumas movimentações interessantes que merecem um escrutínio maior e merecem acompanhamento nas próximas pesquisas no eleitorado. Você, por exemplo, tem uma subida do Bolsonaro entre as mulheres, ele ganha de 6 pontos, né, além da margem de erro, entre as mulheres de um mês para o outro, né, de junho para julho, ele sobe de 21% para 27%, em que pese o presidente Lula, ex-presidente, ainda seja franca favorito nesse segmento, mas significa que a mensagem do Bolsonaro para ampliar para esse universo das mulheres, que é um universo importante, afinal de contas representam 53% da população, tem surtido algum efeito, e o Lula perdeu 3 pontos, né, nesse segmento. O Bolsonaro subiu 3 pontos entre famílias que ganham até 2 salários mínimos. Já pode ser alguma movimentação aí como reação ao anúncio do Auxílio Brasil. Aliás, vou abrir um parênteses aqui para dizer que as campanhas avaliam que o dia D será o dia 9 de agosto. Por quê? Porque é o dia programado para chegar no bolso do trabalhador a primeira parcela do Auxílio Brasil de R$600, né, daquele aumento de R$400 para R$600. E aí as campanhas acham que pode haver alguma mudança mais efetiva. Até agora não houve. A grande parte da população já foi informada, tanto que está na fila para se cadastrar para o Auxílio Brasil, ainda não recebeu dinheiro, isso ainda não surtiu pontos, não se reverteu em aumento de pontos para o presidente Bolsonaro, mas já começa essa movimentação aqui nos segmentos, né? Mesmo assim, entre quem ganha até 2 salários mínimos, Bolsonaro tem 23, Lula tem 54. Bolsonaro subiu um pouquinho. Bolsonaro também avançou entre os evangélicos. A rejeição é muito alta, quase proibitiva, de 53%, mas oscilou negativamente 2 pontos no último mês. E a rejeição de Lula subiu de 33 para 36. Então, o que a gente tem que ver são essas movimentações nos segmentos para ver, porque pode ser o prenúncio de alguma mudança futura. Ainda é um cenário confortável para o ex-presidente Lula, ele está na dianteira, mas o presidente Bolsonaro deve subir, ao que tudo indica, nos próximos meses, fruto aí de anúncios positivos na área econômica, aumento de auxílio, voucher taxista, voucher caminhoneiro e também de alguns indicadores mais positivos na economia, queda do desemprego, da inflação, queda do preço dos combustíveis. Agora, a grande pergunta é se isso vai se reverter em queda da rejeição do Bolsonaro e aumento da pontuação nas pesquisas. Até agora foi treino, a partir de agosto é jogo.